palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos se encontra lá em Salmos, no capítulo 29. Salmos, capítulo 29. Amém? Versículo 1 diz assim: Atribuam ao Senhor, aos seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. E aí os primeiros versículos eles frisam bastante isso, essa questão da atribuição. E aí a primeira pergunta que nós nos fazemos quando lemos esse tipo de salmo, esse tipo de texto, principalmente aqui que fala que Davi que escreveu, que tipo de atribuição é essa? O que significa atribuir alguma coisa ao Senhor, né? Ele fala que seres celestiais, ou a gente poderia entender filhos de Deus, ou ainda pessoas poderosas. Então, atribuam ao Senhor glória e força. Nós sabemos que perto do Senhor nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E que tipo de glória e principalmente que tipo de força nós poderíamos atribuir ao Senhor, né? Mas ela vem do nosso reconhecimento de quem Deus é. Não daquilo que nós somos, não daquilo que nós podemos fazer, não daquilo que as nossas mãos conseguem projetar. Mas a essa atribuição que o salmista está nos chamando, vem nos convidando no início desse salmo, é exatamente essa, que parte do reconhecimento de que o nosso Deus, Ele merece, Ele é digno de toda a glória, de receber toda a força. E aí ele continua falando que nós devemos atribuir ao Senhor a glória que o nome dEle merece. Não a glória que eu sou capaz de dar ou a força que eu sou capaz de fornecer para Deus. Porque Ele não merece disso, Ele é poderoso. Ele por si só já é mais do que suficiente. Mas Ele nos chama para falar a partir daquilo que você conhece de Deus, a partir daquilo que você enxerga de Deus, a partir daquilo que você vivenciou já com Deus. Vem atribuir a glória e a força, a glória que o nome do Senhor, o seu Deus, merece. E aí ele fala assim, adore o Senhor no esplendor do seu santuário ou no esplendor da sua santidade. Sempre voltando para aquilo que Deus é, aquilo que constitui o Deus a quem nós servimos. E aí, o salmista ele não se contém em fazer somente o convite, e aí o legal desse salmo é que a partir do versículo 3 até o versículo 9, ele vai começar a falar de algumas características de Deus, de algumas coisas que envolvem quem Deus é, relacionado à fala do Senhor. Então ele nos chama para adorar e nos chama para dar glória, para oferecer aquilo que Deus merece. E aí ele pega e fala sobre aquilo que Deus fala, sobre a voz do Senhor. E qual que é o impacto que a voz do Senhor gera? O versículo 3 diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como o bezerro, o Sirion, que é um monte, como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. E aí aqui a gente começa vendo mais uma vez, né? Bem expresso nesse salmo, que Deus tem um mistério com as águas. Quando a gente começa em Gênesis capítulo 1, vai falar que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Em Ezequiel vai falar do rio que flui, é um rio que flui do trono do Altíssimo. E em várias situações nós vemos o Senhor relacionado com águas. E aqui nesse salmo fala várias vezes sobre a voz do Senhor e esse relacionamento com essas águas. O Senhor ressoa sobre elas e Ele troveja sobre muitas águas. E aqui também é uma provocação que o salmista faz.
com aqueles que servem aos deuses falsos. Porque Baal, que era um deus que era adorado por alguns judeus, por alguns israelitas, que foi a causa de tropeço de Israel por muito tempo, ele estava relacionado à tempestade. Ele era conhecido como um deus que governava a majestade. E o salmista está pegando e está falando, olha, o Deus que nós servimos, só a voz dele faz trovejar sobre as águas. Esse Deus que a gente serve, olha só, a voz dele corta os céus com raios flamejantes, elementos que envolvem a tempestade. O salmista ainda chega e fala, olha, isso aí que vocês servem, isso aí que vocês adoram, que fala que controla toda a parte da chuva e toda a parte das tempestades, não está relacionado a esse Deus falso, não. Só a voz do meu Deus tem poder de fazer qualquer coisa que Ele quiser relacionada a isso. E aí, o maravilhoso que a gente observa também através desses versículos, do 3 ao 9, é como somente a voz do Senhor é capaz de fazer tudo isso. Não há esforço nenhum. Se nós pararmos para pensar, a voz não nos custa muita força. Ela cansa, é um músculo que cansa, que a gente tem que tá sempre exercitando, a gente fala bastante, tudo, mas não precisa de mais nada assim do resto do corpo. Não precisa das mãos, não precisa dos pés, não precisa dos olhos. A voz, ela somente envolve essa parte aqui superior, né, do corpo. Isso mostra para nós o poder que Deus tem. O poder que somente a voz do Senhor é capaz de fazer por si só. E nisso a gente consegue enxergar uma diversidade dentro do nosso Deus. Uma diversidade no sentido da criatividade dele. Apenas com a voz dele ele conseguiu fazer várias coisas diferentes, ele não ficou limitado a uma só. Por exemplo, ele poderia somente ressoar sobre as águas, mas ele é criativo. E ele criou outras formas e permitiu que a voz dele causasse outros tipos de impacto. Em diferentes formas, em diferentes situações, em diferentes contextos. A voz do Senhor gera um efeito. E isso acaba servindo de exemplo para nós, quando a gente para pensar. Porque muitas vezes a forma como nós vemos, a forma como a gente pensa, ou aquilo que a gente ouve acerca de Deus, a gente acha que é só aquilo que Deus é capaz de fazer. E é uma única característica, é aquela característica, ela é predominante, ou é tudo que Deus é. E nós acabamos limitando um Deus que é ilimitado. E muitas vezes nós falamos, né, de ter a mente aberta, de poder estar aberto às coisas, mas muitas vezes nós não estamos abertos a isso. Nós estamos abertos para enxergar, estamos abertos para ouvir. E quando alguém fala alguma coisa que é diferente, ou apresenta uma coisa diferente, a gente não é capaz de entender, ou analisar, ou fazer como os bereanos, de ir nas escrituras para averiguar se aquilo bate. A gente simplesmente fala, não acho que é bem assim. E o nosso achismo acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E aqui no Salmo a gente consegue ver, do versículo 3 ao 9, exatamente isso que ele chama a atenção. Olha, Deus é muito mais do que a nossa capacidade, a nossa razão é capaz de compreender. Se somente com a voz Deus é capaz de fazer todas as coisas, imagina com todo o resto do seu corpo. Se assim nós podemos falar. Porque sabemos que Deus é espírito, né? E isso acaba fazendo com que a gente se esqueça de tudo que Ele é. E muitas vezes nós puxamos Deus para certos extremos por causa da nossa visão limitada. E a gente acha que Deus age ou que Deus só faz as coisas da maneira extrema como a gente pensa. E Deus, Ele não é um extremo. Ele não é um carrasco e não é um liberal. Ele não é. E às vezes a gente se vê dentro de uma briga dessas. Ou colocamos Deus como uma pessoa muito carrasca, que tudo vai chicotear nossas costas, ou como liberal, que tudo permite, tudo está legal. E Deus, Ele não é assim. Deus nos dá a liberdade dentro daquilo que agrada a Ele. E às vezes a gente não entende o que essa liberdade quer dizer. E muitas vezes a gente acha que nossa vida tem que ser quadradinha, 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 e não vivemos tudo aquilo que a Bíblia fala que é para a gente viver por causa disso.
E deixamos, de certa forma, o medo entrar na nossa vida. E aí, quando a gente fala de confiança, é impossível ter confiança quando você fica limitado. E Deus nos chama para viver uma coisa ilimitada. Porque a vida espiritual, ela não é limitada pela carnal. Ela foge daquilo que a nossa carne consegue compreender. E por mais que a gente ande com Deus, e por mais que a gente busque a santidade, por mais que a gente se aproxime de Deus, nós sabemos, e isso é de conhecimento geral, nós não vamos conseguir viver 100% de tudo aquilo que nós vamos viver na eternidade aqui. E tudo bem não vivermos o 100% agora, mas isso também não significa que a gente tem que desistir de buscar. E também que a gente não deve buscar novas experiências com Deus. Ou, principalmente, limitar a Deus a pequena porção que a gente compreende. Porque quando a gente faz isso, a gente se fecha para observar e aprender mais de Deus. Mais acerca de quem Ele é e daquilo que Ele é capaz de fazer também. E aí o salmista, ele não para aqui, ele continua no versículo 10 e 11, ele diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. E quando a gente limita o Senhor, quando a gente fixa Ele numa pequena porção, dentro de um pequeno potinho, nós tiramos toda a soberania de Deus. Nós impedimos Deus de ser soberano, de certa forma. Porque Ele não pode sair daquele quadrado. E como que Ele vai ser soberano se Ele está limitado? Soberania significa que Ele pode fazer tudo e qualquer coisa dentro daquilo que Ele falou na palavra, porque nós sabemos que Deus não vai sair daquilo que Ele disse acerca das coisas que Ele age, de quem Ele é. Mas isso não significa que Deus não possa ser soberano. Pelo contrário, Ele é totalmente soberano dentro da palavra dEle. E a nossa razão não consegue compreender isso. Que essa soberania vai além. Porque nós achamos que quando a gente fala, olha, Deus está limitado à palavra dEle, nós achamos que Ele está fraco, Ele não pode sair dali, Ele está preso. Mas na verdade a palavra do Senhor, ela traz uma liberdade muito grande. Que se muitos de nós conhecêssemos a total liberdade, jamais viveria muitas vezes como um crente escravo, como muitos vivem. E nós precisamos deixar Deus ser Deus. E às vezes a gente não deixa porque a gente limitou Ele demais e tirou esse poder dEle. E isso acaba atrapalhando. E uma coisa que o pastor sempre fala, e é verdade, é que crer vem através da fé. E aí a Bíblia vai pegar e vai falar uma coisa muito séria sobre o que é ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E a fé a gente não enxerga com os olhos carnais. Ela vai além. E nós somos seres racionais. E nós, como cristãos, vivemos nessa luta constante entre a fé e a razão. Porque, por mais que a gente queira ser espiritual, nós não vamos deixar de ser racionais. Não tem como a gente se libertar de uma coisa, ou ser uma coisa ou outra, porque nós somos presos a esse corpo por enquanto. Nós vamos continuar sendo racionais. E uma coisa que eu estava conversando com o pai um tempo atrás é que sim, a fé espiritual, a fé vem daquilo que a gente não enxerga, mas o Senhor mesmo assim, Ele acaba usando a nossa razão muitas vezes para falar conosco. Fala, olha, agora você para orar, para você entender o que o Espírito está falando, você vai ter que deixar um pouco a racionalidade de lado, tentar analisar tudo conforme a lógica humana, porque não faz sentido. Mas tem outras horas que o Senhor vai falar, olha, analisa, pensa. Quando? Quando alguém está pregando. Você vai racionalmente, vai buscar na palavra do Senhor, olha, citou tal versículo, esse versículo é mesmo um versículo da Bíblia? A gente fez um estudo um tempo atrás isso, lembra? Dizeres populares que as pessoas citavam como versículos. Se a pessoa está falando dessa coisa assim, que é sobre Deus, a Bíblia fala mesmo que Deus é assim? É essa parte que Deus vai usar da gente na razão. A pessoa está falando um discurso, se passando como crente, e nós vamos analisar racionalmente. O que a pessoa está falando está de acordo com aquilo que Jesus ensina? Mas para crer e deixar Deus agir, nós não podemos usar a razão.
vai para o lado da fé. E nós temos que saber equilibrar, porque Deus ele é um Deus de equilíbrio. E Ele nos leva a viver uma vida de equilíbrio. E nós somos seres extremos. Muitas vezes ou a gente é muito direito, ou a gente é muito esquerdo, ou a gente é muito frio, ou a gente é muito quente, a gente é muito intenso, ou a gente não liga para nada. E Deus ele nos chama para viver num ponto central. Olha, meu filho, não é assim não. A gente tem que viver as coisas, analisar todas as coisas, tudo certinho. E muitas vezes quando a gente está no extremo, a gente não consegue analisar a situação toda. E aí no versículo 11, o que chama a atenção, que é bonito, é que o Senhor dá força ao seu povo. Durante todo o Salmo está falando e nos convidando para adorar e exaltar quem Deus é, está mostrando aquilo que Deus faz, está mostrando como que Deus age, está mostrando o poder e a capacidade de Deus, está falando sobre todas as coisas que Deus consegue fazer por Ele mesmo, da soberania dEle. Ele se assenta soberano sobre o dilúvio. O que foi o dilúvio? Que período da história foi esse? E Deus, soberano, se assentou sobre o dilúvio. Ou seja, Deus estava acima do dilúvio. O que era o fim, o que foi a destruição, o que foi ali um momento de purificação da terra, Deus estava acima de tudo aquilo, conduzindo tudo aquilo. E tudo ocorreu da forma e conforme Ele quis. E aí no versículo 11 o salmista pega e fala o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. A gente vê então que Deus, sendo tão perfeito, sendo tão soberano, tão alto e sublime, Ele não se esquece do seu povo. Mesmo assim. E aí quando cita o dilúvio, o salmista está falando, lembrando do dilúvio lá com Noé, o seguinte: olha, Deus não se esqueceu de Noé e da família dele. Sustentou durante todo o período. Sodoma e Gomorra, quando estava lá, usou Abraão para interceder e não se esqueceu de Ló e da família dele. E isso nos mostra o seguinte, quando fala que dá força ao seu povo. Em todos os tempos difíceis, Ele vai nos dar forças. A nós e a nossa família também. Assim como Ele não se esqueceu de todas essas famílias, Ele não vai se esquecer da gente. E aí o salmista, ele encerra esse salmo falando que o Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. E isso é uma coisa muito importante para nós. Nós estamos, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos falando tanto sobre a volta de Jesus, sobre os tempos difíceis. Não podemos se esquecer que temos essa promessa sobre a nossa vida. O Senhor nos prometeu dar a bênção da paz. As coisas apertam, as coisas estreitam, as coisas vão ficar difíceis, mas para o povo de Deus tem a paz. E às vezes, lembra, quando a gente fala sobre extremo, sobre limitar Deus, a gente cancela todo o resto e fica focado em uma coisa. E aí a gente não pode fazer isso, porque Deus nunca vai deixar de ser tudo. Não importa o período da história que a gente está vivendo. As coisas vão acontecer conforme Jesus falou, vão. Mas Deus vai continuar sustentando o povo e vai continuar dando paz para o povo. Porque senão a gente fica achando que misericórdia, então me leva Deus para a glória, porque eu vou ficar aqui para quê? Mas então, espera aí. No Salmo fala que o Senhor vai dar a bênção da paz para o povo. Então, no meio da turbulência de toda a provação, eu vou ter a paz. Essa paz tem que me acompanhar, tem que ir aonde eu for. Eu sou parte do povo de Deus. Se eu não sou parte do povo de Deus, aí, meu filho, vai viver todos esses apertos mesmo. Mas eu, como parte do povo de Deus, eu sei que as coisas vão estreitar, vai apertar, mas eu aqui estou guardada, revestida e protegido. Em mim, não. Assim como a gente viu que Deus sustentou a gente durante um período de pandemia. Quantas vezes a lei do aborto já foi para votação e não passou? Tudo isso a gente está vendo que é uma forma, de certa forma, Deus mostrando a proteção dele com a gente. Porque nós sabemos, e o pastor estava mostrando hoje um vídeo falando sobre isso, todas as nações que aprovam essas coisas, que ferem a vida, porque Deus protege a vida, Deus sempre é a favor da vida. Vem o castigo. Vem o castigo.
E muitos sofrem por causa disso. E nós sabemos que aqui na nossa nação, Deus não permitiu isso porque ainda nós estamos igual a Liló em Sodoma e Gomorra. Tem ainda alguns justos que estão clamando e buscando a face do Senhor. Está todo mundo se corrompendo, está todo mundo se prostituindo, está todo mundo se desviando, mas ainda tem gente dobrando o joelho, clamando e intercedendo e pedindo pelo amor de Deus para que Deus não permita que isso aconteça. E é por causa desses poucos que o Senhor não permitiu. Então, nós vemos que a Bíblia, ela nos mostra exemplos de fé, exemplos de situações, mas que continuam se repetindo nos dias de hoje, e Deus continua agindo daquela forma para conosco. Então, que nós não venhamos se esquecer, nesses últimos tempos principalmente, que sim, todas as coisas do juízo de Deus vão acontecer, mas nós somos parte do povo de Deus. E o Senhor disse que vai fazer separação entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve. Então, nós temos que estar firmes e perseverantes e também felizes, porque por mais que as coisas vão apertar para o ímpio, ainda é uma chance deles poderem se achegar a Deus, né? Tem gente que não vem pelo amor, vai vir pela dor. E aí, triste é aquele que mesmo na dor resiste ao falar do Espírito Santo, né? Essa era a palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos.